Boa noite. Boa noite. Eu desejo que essa noite seja bastante proveitosa e que a gente faça cada vez mais realidade as nossas palavras. Luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida e o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro, que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Bom, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Deus não pode pretender a destruição da própria obra. Nós estamos num planeta com muitas tribos, todas fazendo da sua verdade a realidade, né? A realidade que na verdade é virtual, Achando que todos estão certos. com certeza, né? A minha verdade, a tua verdade, a nossa verdade, na verdade são muitas e todas podem ser mescladas. E é isso que hoje eu procurei fazer, misturando a ciência, a medicina, a nossa filosofia, enfim. É quase impossível à mente humana o livrar-se inteiramente dos preconceitos ou evitar a formação de juízos definitivos antes que um assunto seja examinado por completo em todas as suas facetas. O que é verdade, né? O que é real? Se na verdade o que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos tridimensionais é apenas uma pequena faixa do espectro visível, já documentado no nosso planeta, né? Então a faixa de radiação que é captada pelos nossos olhos varia entre 400 a 700 nanômetros, que é apenas essa pequena faixa do espectro visível. Então a diferença entre uma densidade e outra é apenas o comprimento e a frequência da onda. Dizendo assim, então, a diferença entre os objetos é apenas a diferença com que eles vibram. Certo? Então, o que é real e o que não, o que a gente não enxerga é o que realmente tem a informação. Entendendo que uma onda, né, é uma forma de transmissão de energia que pode ser sonora, elétrica e eletromagnética. E o nosso corpo pode interpretá-la de tipos diferentes, como sendo uma informação. Essa informação é medida, né? A frequência e quantidade de ondas que podem ser geradas numa unidade de tempo, que é medida
em oscilações por segundo, que são os hertz. Bom, pensando assim, a diferença entre um corpo de uma pessoa e um átomo é apenas como ele está vibrando no universo. Mesmo que a gente só consiga visualizar essa pequena faixa. Partindo desse princípio que tudo é energia e tudo é vibração, né? O que é um átomo? Isso é uma figura da teoria das cordas, que o átomo é constituído então por energia. A ilusão macroscópica de solidez se desfaz quando penetramos no mundo subatômico da física de partículas. O átomo, em sua maior parte, é espaço vazio. Né? Quem já não viu aquela macro para o micro ou do micro para o macro se aproximando? Né? Você vai até certo ponto, chega lá na partícula subatômica e pronto, desaparece. Não tem mais nada. Como assim? É pura energia, né? Então, as diminutas partículas que efetivamente preenchem esse vazio são, na verdade, pacotes de luz congelados. Vista a partir do nível microscópico, toda a matéria é luz congelada. Então, a matéria nada mais é do que a condensação da energia. O átomo é formado de energia e não de matéria. Então, o átomo é um centro de força, uma fase dos fenômenos elétricos, um centro de energia ativo, por meio de sua própria composição interna, desprendendo energia ou calor ou radiação. Vamos lá. Um átomo forma moléculas que formam matéria, ou células, tecidos e o corpo. Já vamos chegar na forma pensamento, né? Sabendo que tudo é energia, no máximo energia condensada. Então, como bases científicas para a aplicação das teorias quânticas na saúde, nós vemos que tudo que existe no mundo vibra e oscila. A menor porção da matéria é o átomo, e o átomo é igual ao espaço vazio mais energia. Portanto, matéria é energia condensada. Energia é igual a informação. Então, o corpo humano é formado de energia, de matéria, que é energia, que é informação. Certo? Então, nós somos formados por informações. É para você. Então, cada célula tem sua frequência característica. A diferença, então, entre essa cadeira e a Tânia É que eu vou é a vibração característica que cada uma vibra. Certo? A Tânia serviu de característica. A doença é uma desinformação. Ou seja, ela altera a informação da célula que está lá vibrando numa frequência X, chega a bactéria, ou melhor, a célula terá que estar em desequilíbrio para que haja a proliferação da bactéria, senão ela não terá um terreno adequado para que isso aconteça. Bom, para a cura, então, nós teremos que ter um resgate da informação correta das células, que é o spin girando no sentido da direita, né? Bom, olha só. Então, a diferença entre o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, as cores, enfim, está somente no comprimento de onda e na sua frequência. Certo? Então, todas essas diferenças que a gente visualiza está apenas na oscilação dessa onda, né? Então, dependendo de onde ela estiver, 625 a 740 nanômetros ou 480 a 405 terahertz, nós teremos
a visualização do vermelho. Se ela vibrar uma outra faixa, nós teremos as outras cores. Olha só. Só um parecer ali nas cores. A cor preta, e por isso que dentro da espiritualidade eles pedem para a pessoa não vir. Se você for fazer uma medição na cor preta, ela não tem vibração nenhuma. Por isso que você, quando for passar uma energia num face ou estiver trabalhando com a cor preta, não vai ser a mesma recepção ou quase nula por causa da vestimenta da pessoa. Veja lá, vamos ver qual é a frequência do preto. Vou pesquisar. Pesquise para você ver. Pesquisar com certeza. É quase zero. Deixa. Se tu sabe. Tá registrado então. Bom, olha só. A frequência mineral é a mesma coisa, gente. Olha que maluco. O cálcio vibra em 4.227 Hz. Então tudo que vibrar nessa frequência tem é cálcio. Tem a composição do cálcio, do potássio, do sódio, certo? Então, essas diferenças são por causa dessa maneira que ele está vibrando dentro da natureza. Ó, o cálcio, né? Só para ilustrar, uma pedra mineral e em todos os alimentos que a gente encontra. Então, como a gente consegue visualizar uma informação, sendo que o fluido universal é sempre o mesmo? É energia. Eu andei pesquisando para a gente poder comparar e ver o quanto que os nossos olhos nos enganam. Ou seja, não é bem a palavra correta, né? Mas o que a gente vê realmente é a realidade. É a nossa realidade, né? Tridimensional. O nosso corpo, cada órgão vibra em uma frequência. Olha só, o tecido ósseo vibra em 1,8 Hz. Isso já foi medido. Muitas das nossas frequências já foram medidas. O eletroencefalograma, né? O eletrocardiograma, o eletromiógrafo. São todas medidas das nossas frequências. Sabedor disso, nós podemos então restaurar os tecidos. Né? Se você tem uma pedra renal, por exemplo, existe então uma frequência que vai fazer o quê? A quebra daquele sólido que está em desarmonia com o nosso corpo. Ainda bem que nós não quebramos, né? Porque nós somos um sistema aberto. A pedra já é um sistema fechado. Então, cada estrutura tem a sua frequência. Então, o que nos diferencia de uma pedra, a grosso modo, né, é a vibração. A estrutura das pedras tem um padrão vibratório mais baixo, portanto, mais denso. Energia. Para um observador do nosso universo, algo é real quando está na forma de matéria ou radiação. Pode ocorrer, portanto, que as possibilidades descritas pela função de onda se realizem sob forma de radiação, ou seja, não se materializem. Isto, obviamente, deve ocorrer quando a energia que dá forma ao conteúdo descrito pela função de onda não for igual à quantidade de energia necessária para sua materialização. Radiação. Certo? Não teve quantidade de energia para que haja uma materialização. Entretanto, em ambos os casos, né, tanto materialização como radiação, deve sempre haver produção de fótons virtuais. E isso eu encontrei em medicina, em física quântica. E o que mais impressiona, e o que mais a minha verdade fica muito feliz, é que as palavras mudam, mas são todas as mesmas, é o mesmo sentimento que une essas duas comunidades. E como eu li no primeiro slide, né,
a união entre a religião e a ciência é que vai fazer a evolução da nossa espécie. Tão cheia de dogmas, tão cheia de esse é melhor do que aquele, né? Enfim, a união disso tudo é que vai dar uma paz para a nossa humanidade, para comunicar a interação psíquica dos demais corpos do universo. Então precisamos de fótons virtuais. Percebe-se facilmente que esse processo de materialização, apesar de teoricamente possível, requer enormes quantidades de energia psíquica, porque, de acordo com a famosa equação de Einstein, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Então, é enorme a quantidade contida, mesmo num minúsculo objeto. Percebe-se, então, que uma descrição rigorosa do universo não pode deixar de incluir a energia psíquica, as partículas e corpos psíquicos. A situação exige uma cosmologia que inclua o psiquismo, né? E não só uma cosmologia da matéria. A designação virtual decorre do princípio da incerteza. O princípio da incerteza é devido à impossibilidade de ser detectado, ao mesmo tempo, aonde está o elétron e qual a sua velocidade. Então, nós ainda não temos essa capacitação, porém, já sabemos, né, que a relatividade explica grande parte disso. É a compreensão de que a matéria e a energia são intercambiáveis. A massa nada mais é do que uma forma de energia. A matéria é simplesmente a energia desacelerada ou cristalizada. Nossos corpos são energia, o nosso corpo físico também é energia. Então, de acordo com a teoria quântica, a matéria é apenas uma forma de organização da energia. No nível mais fundamental, só existe energia e tudo está conectado no nível subquântico. Que o observador cria a própria realidade. E isso nos faz pensar no que a gente pensa, em como a gente fala. Em quantas vezes a gente sabota as nossas próprias ideias quando fala, eu sou assim mesmo, não tem jeito, ou coisa desse tipo. Os nossos pensamentos é que vão formar a nossa vida. A nossa realidade, exatamente. Mas o mais interessante, Tânia, é que a gente ouve isso num centro espiritualista. Só que atualmente a gente vai num centro médico, por exemplo, né, num congresso de medicina quântica. E você ouve o quê? Você ouve o tempo todo a mesma coisa de energia, de pensamento. Vocês vão ver que as coisas estão realmente se ligando. Eu fui pesquisar novamente, saiu uma matéria que na Alemanha os médicos estão já trabalhando tanto com o físico como o espiritual, dentro da faculdade. Sim. A medicina germânica, né? Eles dão mais valor porque a pessoa sente, fala, pensa, do que propriamente para a bactéria, para a doença em si. Se tu ficar focado naquela doença, você vai dar uma projeção maior ao que ela tem. Então isso é a forma de pensamento nosso. Exatamente. O Gamarra, que é um professor de homeopatia, ele dizia, não dá nome para a doença que ela te segue. Não namore com ela, não case com ela. Não dá nome que ela vai contigo, né? Então a matéria obedece à vontade do observador, gente. Que toda matéria tem consciência. Eu sei que essa turma aqui, eu estou repetindo muitas coisas, mas nós temos que interiorizar e realmente fazer com que os nossos atos sejam parecidos ou iguais às nossas palavras, né? E não descer do salto de vez em quando alguém atravessa a rua na tua frente e aí você já era. Então,
A teoria dos muitos mundos postula que uma vez que existe um objeto em qualquer estado, o universo em torno desse objeto se transforma em uma série de universos paralelos. Isso é exatamente o que a gente estuda quando estuda os corpos, né? Os 7 corpos que a gente realmente já tem literatura vasta. Então, em quantas dimensões nós temos que estar para que a gente localize esses corpos, né? Quando olhamos, fazemos que a onda do elétron entre em colapso e se localize em um único lugar. Entre nossas observações, porém, o elétron se espalha como uma onda de possibilidades, em potencialidade transcendente. Ou seja, não existe nenhuma realidade até que nós coloquemos o nosso olhar sobre isso. Né? Aquela experiência da dupla fenda, se vocês já viram. Uma hora a partícula uma hora o elétron se comporta como uma partícula e depois como energia. E aí o cara coloca o observador e quando ele coloca o observador, opa, ele muda de posição e se comporta de determinada maneira. Então isso começou a despertar no mundo cético, físico, algumas coisas que para nós fica um pouco mais tranquilo, né? Pela fé. Mas uma fé com realidade, com base científica, fica muito feliz. Pelo menos é como eu me sinto. Então a realidade se concretiza quando olhamos. Então tem que cuidar para onde olha, né? A física quântica esclareceu que os objetos podem ficar conectados, de maneira que o que ocorre com um tem efeito no outro. Fenômeno chamado de emaranhamento quântico. Então, a gente sabe disso, mas agora os físicos também já estão vendo isso, né? E faz tempo já. A consciência dos átomos. Por que a combinação entre os átomos é sempre a mesma, com o mesmo agrupamento e a mesma proporção invariável? Não por acaso. Pela atração das consciências com afinidade mútua positiva. Então essa história de que os opostos se atraem, eu escutei esses dias que os opostos se traem, os afins é que se distraem, né? Eu achei muito divertido isso, achei bem melhor. O que reúne há também precisas informações nas psiques desses átomos que os leva a se agruparem sempre do mesmo modo. Então, né, a água, por exemplo, sempre com as mesmas proporções, né? Não tem um átomo jogado para lá, outro para cá, é tudo dentro da proporção igual, né? E a existência das consciências dos átomos é revelado no conhecido fenômeno da formação molecular, no qual átomos com afinidade mútua se combinam para formar moléculas. Vocês já viram a experiência sobre a memória da água? Não. A memória da água foi fotografada, olha só, essa é uma molécula de água exposta à palavra obrigado. Olha só. E aqui, ó. Essa aqui, ó, antes da prece, depois da prece. Com a palavra obrigada. Você me deixa doente, né? You make me sick. Olha a diferença entre as estruturas moleculares da água quando... Por isso que nós tomamos a nossa água aqui. Eu disse que não tinha visto falar, mas depois que você começou a explicar, eu já vi alguma coisa. Se você, durante uma oração, você botar um copo d'água e conseguir visualizar ela na matéria, ela tem
as moléculas diferentes do que antes de você fazer a oração. E se você deixar esse copo d'água e for tomar esse copo d'água com raiva, ou com ódio, ou com pensamento negativo, as moléculas também são transformadas e elas vão entrar para dentro de nós nessa maneira. Eu já estudei alguma coisa, só que faz muito tempo e eu não lembrava. E olha só, o cara conseguiu fotografar também. Então, desculpe o cara, mas é que eu não me lembro do nome do cientista. Emoto. Ele era um japonês. Um japonês, Emoto. O senhor Emoto. Emoto. Olha aí. Então, gente, essa descoberta é fantástica. E em cima disso, dessa memória, que ela é carreadora de todas as... A água é um excelente carreador. Ela tem uma memória fantástica. Tanto que a homeopatia trabalha justamente em cima da memória da água, né? Homeopatia, medicina quântica também. Então, no caso de combinações moleculares, se dá pela mesma forma, né? Pela afinidade química, ó. As substâncias químicas se atraem ou se repelem mutuamente. Então, no universo, as coisas se atraem ou se repelem dependendo da afinidade. O que seria diferente com o nosso pensamento, né? Nosso corpo ficou pequeno. Imagine milhões de átomos cercados de elétrons dentro de seu corpo e você vai ter uma ideia do que estou falando. Nosso corpo é constituído de átomos que são cercados por elétrons que giram em velocidades tão grandes que a gente nem sabe onde o elétron está em determinado momento. Então isso aí significa que a nossa vibração, o nosso pensamento vai determinar tudo aquilo que a gente tem. Com certeza, vai influenciar imensamente, com certeza. Ectoplasma é substituído pelo termo fluido vital. Então, várias tribos, muitos nomes, né? Uma só verdade, mas quem é que sabe essa verdade? Então nós temos que ter uma torre de Babel, estudar todas as línguas e claro, o Esperanto, que eu não sei nada sobre ele, mas já ouvi falar, né, que será uma língua universal, que nós teremos então comunicações mais fáceis, mas por enquanto nós temos que plasmar, né? Ectoplasma, fluido vital, ou que sai do fluido universal, né? Que é uma variedade do fluido universal. O fluido universal é o elemento básico e fundamental. Se apresenta como intermediário entre a matéria e o espírito. Então, nesse centro, tem pessoas bem mais com mais habilidade do que eu, para falar que o ectoplasma é extremamente energético e visível para muitas clarividentes. O fluido vital é responsável pela materialização da matéria, principalmente na quarta dimensão, onde ele é extremamente plástico, né? E visível também. Muitas pessoas são visíveis. Então, prana, éter, energia vital, matéria fluídica, ectoplasma, fluido vital. Considere então um pensamento qualquer. Um pensamento é um corpo psíquico com energia bem definida. E como tal tem uma função de onda própria como qualquer outro corpo psíquico. Quando sua função de onda colapsa, podem ocorrer duas possibilidades. A energia contida no pensamento não é suficiente para materializar seu conteúdo, então ele se realiza na forma de irradiação. Ou a energia é suficiente para sua materialização e seu conteúdo será integralmente materializado. As formas pensamentos são criadas através da ação da mente sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Ondas incoerentes ou aleatórias. Comparando, né, para a gente poder saber se isso é viagem ou se realmente é palpável.
A luz comum, produzida por lâmpadas incandescentes, é chamada de luz incoerente. A luz incoerente desloca-se aleatoriamente com ondas luminosas que se propagam caoticamente em todas as direções. Ó, uma luz, uma onda coerente, que é o laser, e uma onda incoerente, que é uma luz branca. E assim também é a forma pensamento. Quando você emite o pensamento para uma determinada pessoa, ela vai seguir a onda daquele pensamento que você está mandando. Exatamente. Uma onda coerente quando a gente determina isso, né? A teoria da relatividade fala sobre a existência dos neutrinos no universo. Esses neutrinos, inclusive, têm universidades, eu conheço uma na Itália, que inclusive especializa físicos nessa área. O neutrino, que não existe, que não tem matéria, ele tem onda. Ele tem função de onda. Partindo daí, da teoria da relatividade de Einstein, passou-se que o pensamento tem função de onda. Então, todo pensamento tem uma função de onda e se ele não se concretiza, não se materializa, é porque, em alguns casos, quando pensamos mal ou insistimos no pensamento, ele se concretiza. Com certeza. Sim. Eu falo aqui, não, deixa. Mas quase sempre ele se transforma em radiação. Sim. Por quê? Porque nós não temos, não são aqueles espíritos altamente Ainda evoluídos como Jesus é. é só milênios, a gente chega lá, né? Então eu queria dizer que essa teoria que a senhora está colocando, ela nasce da teoria de Einstein. Sim. Sobre os neutrinos que existem na natureza, que não se vê, não tem massa, não tem matéria, energia, mas tem função de onda. Com certeza. Então o pensamento também tem. Com certeza. Essa foi talvez a grande descoberta sobre, digamos assim, o bem viver. Se você quer viver bem, pensa bem. Com certeza, pensa bem, né? Então, as ondas, incoerentes ou aleatórias, que nem o pensamento humano, que nem o professor falou, poderia ser considerado aleatório ou não coerente. Inversamente, a luz laser ou coerente é altamente concentrada, com todas as ondas luminosas propagando-se lado a lado, como soldados marchando numa parada. Se a energia produzida por uma lâmpada de bulbo incandescente fosse transformada em luz coerente, o feixe de laser resultante provavelmente poderia furar uma chapa de aço. Imagina o que nós podemos fazer com o nosso pensamento. Mas enfim, então a atividade coerente de pensamento é a nossa busca. A analogia pode ser entendida para incluir a produção de atividade coerente de pensamento, indicada por uma maior coerência nas ondas cerebrais. Meditação, Além de ser altamente concentrada e ordenada, a luz coerente também pode decodificar hologramas. Então, por que Jesus, dizia, orai e vigiai? Porque dependendo de onde está teu pensamento, está a tua verdade, Então, desperta sempre com oração e com as palavras que a gente está habituado a escutar aqui. A ordem de Jesus, orar e vigiar, explica exatamente isso. Manter-se a criatura permanentemente desperta e ligada às forças brancas em oração, o que é conseguido com o mergulho interno e a união definitiva com Cristo. A consciência atual se transfere do corpo físico e das emoções para o plano mental e a criatura dá um salto à frente. Sua mente passará a ser ativa, criadora, feliz, pois grande parte de nossos sofrimentos provém da indisciplina mental
E todo o nosso futuro depende dos nossos pensamentos atuais. Segundo a teosofia, são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. E quando nós emitimos um pensamento para alguém, o pensamento, seja ele encarnado ou não, ele vai em forma dessa energia para a pessoa, né? E a pessoa vai absorver dependendo da situação que ela tiver. Se eu mandar um pensamento bom, vamos supor, estou usando o Sérgio ali, para o Sérgio, e o Sérgio, porque eu mandei uma vibração de amor para o Sérgio. Cheguei lá, o Sérgio não está vibrando na mesma sintonia minha. Essa vibração, ela não vai ter efeito ali, mas ela pode ficar parada ali até a hora em que ele mudar a forma de pensamento dele. É isso às vezes que acontece no mundo espiritual. Quando alguém desencarna e que a gente fica só chamando para perto da gente, a gente está fazendo errado, porque você não está mandando uma energia positiva. Agora, se você fica chorando, reclamando, você vai estar atrapalhando ali. Mas se tu manda oração ou vibração de amor, aquela energia, mesmo que o espírito não esteja bem, ele vai ficar, na hora ele vai receber. Então, os princípios gerais das formas de pensamento. 3 princípios gerais. A qualidade determina a sua cor. A natureza determina a sua forma. E a precisão, os seus contornos. Então, quanto mais pensamos em determinada coisa, melhor o contorno, melhor a visualização. Se pensamos vagamente, não tem muita energia, não tem, começa com o virtual e acaba no corpo ou na natureza mesmo, né? Então, cada pensamento bem definido produz um duplo efeito. Uma vibração radiante, que é a energia, e uma forma suscetível de flutuar pelo espaço. Formas pensamentos, então, que gravitam em torno do seu próprio Criador. Estou pensando em alguma coisa sobre mim mesma. Que gravitam em torno de egrégoras, compatíveis com o seu padrão energético. E que gravitam em torno de um alvo específico. Eu quero um carro, com certeza. Eu quero um carro. Então tem um carro aqui do meu lado já, né? Pode não ter se materializado ainda, mas ele já está aqui virtualmente, me acompanhando. Entendeu? Então, o nosso cérebro, com certeza, especializa-se através de um processo de repetição de comportamentos, através do reforço de grupos de redes neuronais. À medida que vamos enfrentando os desafios e dificuldades da vida, vamos colocando em ação algumas formas de lidar com as situações. Algumas dessas estratégias funcionam e são retidas. E também, algumas vezes, a gente se sabota, né? Porque passa por uma vivência e aí concretiza, cristaliza aquilo e depois faz de novo aquele mesmo ciclo e alguém fala alguma coisa para ti, você desencadeia de novo aquela mesma neura e não sai daquele ciclo vicioso. Então tem que tomar cuidado para de vez em quando fazer uma varredura no cérebro, uns deletes, tirar as coisas que não estão servindo e reformular e tirar os preconceitos. Então, cada pensamento produz uma forma. Quando visa uma outra pessoa, viaja em direção a essa. Né? Olha lá. Pensei na pessoa, mandei um torpedo. É por isso que às vezes, antes de tocar o telefone, às vezes a gente já sabe. Com certeza. Porque a pessoa pensou na gente e veio a forma de pensamento que chegou até nós. Eu sempre penso na Silvia quando ela tá para me ligar. Com certeza. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa e emitimos automaticamente para ela uma parte de nossas energias e fluidos.
Gente, isso não é uma ficção científica, isso é real. Nós somos emissores e receptores de energia. Só que a gente não consegue visualizar e fica pensando besteira. Ou não, né? Tem pessoas que pensam coisas interessantes. A outra pessoa absorverá ou não nossas energias, as palavras da Tânia já foram ditas, depende então da vibração que ela tiver, né? Afinidade, sintonia, enfim. Então, se as partículas desse corpo vibram com uma certa rapidez, em consequência de pensamentos de uma outra ordem, o pensamento que chega espera a sua ordem, a sua hora, a Tânia fica falando antes, né? Aí eu fico me repetindo aqui, ó. É que eu não tinha assistido a aula. Desculpa. Não, mas bem. Enfim, toda a razão aqui. Aliás, a primeira vez que eu ouvi, eu realmente ouvi alguém falando em forma pensamento foi aqui, né? Eu pensava, mas não tinha ouvido. Que chega e espera a sua hora, né? Vagueando ao redor da pessoa avisada até que o corpo mental dela esteja em suficiente repouso para lhe permitir entrar. Então descarrega-se e cessa instantaneamente de existir. Ou Volta. é fortalecido pelo pensamento da mesma pessoa. Ou ela pode voltar com triplicado. Com certeza, dependendo do pensamento, né? Então, olha, o pensamento sempre determina no corpo mental que atinge um número de vibrações igual à sua e faz nascer um pensamento idêntico. Então você pensa que você está pensando em alguma coisa, de vez em quando eu penso e falo, não, esse pensamento não é meu. Se alguém me vê, diz, aquela lá é louquinha, mas é verdade, gente. Você pensa cada absurdo, eu pelo menos, né, passo uns pensamentos e digo, não, me nego, sai daqui, não é comigo. Então, essa energia tem a capacidade de despertar um pensamento idêntico na pessoa que ela foi visada, né? Ou que a pessoa sintoniza naquela frequência. Eu penso em determinada coisa, por exemplo, medo que aconteça alguma coisa com os meus filhos. Droga. Esse medo pertence a muitas mães. E quando eu acesso essa porcaria com a minha antena, com o meu rádio, aquilo cresce muito rápido. Eu tenho que me concentrar e pensar, pera, calma, não pensa sobre isso, ele está bem, eles estão, né, já memoriza o anjinho da guarda ou qualquer coisa desse tipo, cada um com as suas neuras, enfim. Encarnados e desencarnados podem criar formas de pensamentos, boas ou ruins, positivas ou negativas. Agora, quando é má, pode se tornar maléfico e durar muitos anos. Possuem a aparência e os poderes de uma entidade realmente viva. E é uma forma pensamento. Facilmente confundidas com outras entidades astrais, pois possuem uma forma e um movimento que lembra seres vivos. Gente, eu trato, eu tenho a audácia, né? Mas eu tenho homeopaticamente as pessoas. Então, quando eu fiz o curso, muitas vezes os professores falavam em coisas que eu dizia, acho que vou desistir da homeopatia, porque eles estão viajando. Não é possível que isso seja assim, dessa maneira. Né? Que viagem que é essa? Como que a mente pode interferir tanto numa pessoa ser cega, usar uma bengala, 3 anos cega, e depois que ela falou? E o Gamarra compreendeu e deu um frequencial harmônico e ela começou a enxergar de novo de 2, 3 anos, e eu só estou contando isso, mas não internem, tá? Porque é verdade. E aí, o que aconteceu? A pessoa desbloqueou aquela energia e ela falou, eu nunca mais quero te ver, para o marido. Só que depois não separou. O que ela fez? Parou de enxergar.
Que pensamento que é esse? Não sei. Mas ele existiu, né? E realmente a pessoa voltou a enxergar. E foi a explicação que o Gamarra nos deu, entendeu? E foi naquele dia que vários colegas meus médicos disseram: ah, não, vamos desistir, esse curso é muito maluco, vamos sair daqui. Mas como 3 meses depois a mulher estava enxergando, a gente resolveu ficar mais um pouco. Sério, gente, é bem difícil mudar o paradigma. Porque uma coisa é você querer ser, outra coisa é você ser, né? Então, cada forma de pensamento é uma entidade temporária. Pode-se compará-lo a uma bateria elétrica carregada, esperando a ocasião de fazer a descarga. E aqui pode ter dor, né? Aqui pode ter dor. Eu falei, faz 8 anos que eu falo que eu tinha alguma coisa no rim. Ah, mas eu não tenho problema. Só foi boa. Eu não tenho outra. Excelente. Olha só, gente, a diferença entre 2 palavras. Tomara que não chova. E espero que faça sol. Vamos lá. Tomara que não chova. Eu imaginei o quê? Chuva. Tomara que faça sol. Eu queria a mesma coisa, mas eu imaginei coisa diferente. Então a neurolinguística ou a consciência, né, vai fazer com que você desperte para aquilo. E pare de dizer tanto não. Agora, é um desafio, né? Se o pensamento, então, ele é pessoal, permanece na vizinhança do pensador. E se não pertence nem a uma nem a outra categoria, ele anda errante por um certo tempo e pouco a pouco se descarrega, se desfazendo no éter. Isso significa que se você pensou coisa boa, você vai absorver coisas boas. Agora, depende do teu eu também, da tua frequência. Com certeza. Ó, então quando ele é pessoal, atua em relação à pessoa que o engendrou e se descarrega sobre ela quando a ocasião se apresentar. Né? Medo de acidente, medo de câncer, ladrão, que aconteça alguma coisa. Podem ser formas que se agregam à própria criatura que as cria mentalmente e alimenta magneticamente. Será que é câncer? O que você está pensando? Câncer? Não vamos falar sobre isso. Fala! Coloca logo para fora. Não deixa guardado aqui, não faz com que a garganta se trave, porque aquilo vai se tornar realidade, é inconsciente. Faz o subconsciente trabalhar a nível consciente que a coisa vai melhorar. Agora também não adianta só ficar falando, né, e virar um queixume, que aí a coisa também não... Né? O tempo todo medindo a pressão para ver se não tem alguma coisa. Tudo bem, de vez em quando, mas vamos com calma, gente. Não vai procurar besteira que tu vai encontrar. Não precisa fechar os olhos, não é isso, de maneira nenhuma. Tem que ter o equilíbrio e a consciência. Medo de acidente, você já vai imaginando e vai dando energia para aquela nuvem energética com as mesmas afinidades, formando uma egrégora. Medo de ladrão, você já imagina o cara entrando, né? Então a forma pensamento depende, a duração dessa imagem dependerá da intensidade e também da clareza do pensamento. Quanto mais pensar, mais claro e mais ele vai se condensando. Do mesmo modo como ocorre com os objetos, quando pensamos em um dos nossos semelhantes, criamos em nosso corpo mental o seu retrato miniaturizado. Né? E essa turma da conscienciologia e projeciologia estuda tudo que a gente estuda com palavras distintas, né? E quando a gente faz uma viagem astral, eles fazem uma projeção. Quando a gente tem uma reencarnação, eles têm uma ressoma.
uma consciência, uma consciência intrafísica, uma consciência, uma consciência extrafísica. Quer dizer, são palavras, porque nós não temos ainda a capacidade de pensar, né, de telepatia. Mas é a mesma filosofia e a mesma coisa que é o amor, né? Então, quando o nosso pensamento é puramente contemplativo e não encerra um determinado sentimento, como afeição, inveja, avareza, ou um determinado desejo, como de ver a pessoa, não possui energia suficiente para afetar essa pessoa. Me falta 5 minutos. Mas, para finalizar, olha só. Quando eu li Mãos de Luz, e estava escrito: cada um de nós deixa atrás de si, por toda parte onde caminha, uma série de formas de pensamentos. Nas ruas flutuam quantidades inumeráveis. Me deu medo, gente. Pensa, quanta besteira tem flutuando pelas ruas. Está na hora da gente fazer uma limpeza. E não, sabe, eu acredito em fadas. O Peter Pan ficava repetindo isso o tempo todo, porque as fadas deixam de existir se a gente não acreditar. E a mesma coisa com a forma de pensamento, ó, caminhamos no meio deles. Nós temos nós temos que começar a pensar coisas concretas e boas, enfim. A gente pode ver quando há vamos supor, vou citar o caso daquela criança do Nardoni, quando foi muito publicado dentro de todos os noticiários que a criança tinha os pais tinham jogado ela, ou ela tinha se atirado de uma janela, que isso nunca ficou provado. As formas, pensamentos do povo brasileiro foi tão grande que aconteceu vários casos semelhantes pelo Brasil. Às vezes com menos intensidade, com menos ênfase, mas aconteceu. Então, a forma pensamento naquela época estava focado somente naquilo. E o que nós demos nisso? A energia para que acontecessem outras coisas semelhantes. Por isso que nós devemos sempre mudar as nossas formas de pensamento, mudar as nossas formas de agir. É muito fácil a gente criticar, mas vamos mudar o pensamento, desejar que as pessoas façam o melhor. Às vezes eles podem errar, mas se você ficar só na crítica, você vai estar dando apoio e aumentando o pensamento dessas pessoas. Gente, essa encerrou, né? Ela encerrou.